Opa, tranquilo pessoal, tudo na paz. Eu tô aqui agora iniciando um novo capítulo, nosso terceiro capítulo desse nosso ano, desse nosso novo material, e nós vamos falar um pouquinho sobre a nova ordem mundial, né? Aquele período que foi depois da Guerra Fria, né? Sobre o período em que nós, de certa forma, estamos vivendo, né? Então, pessoal, essa nova ordem mundial, na verdade, começou lá na década de 1980, no finalzinho dos anos 1980, quando foi aí diminuindo, né, a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética. No início de 1990, a União Soviética se dissolveu, né, então passou a ser necessário um novo cenário, né, para o mundo. Então, a paz se torna uma necessidade, né? Ou seja, o mundo agora estava correndo atrás de uma mudança mais voltada para a economia, para uma melhor qualidade de vida dentro dos países, né? O problema é que ambas as potências, tanto os Estados Unidos quanto, né, a União Soviética, que depois ficou a Rússia, né, que os países da União Soviética conseguiram a sua independência, né, eles estavam com graves problemas de ordem, tanto social quanto econômico, né? E dentro desse contexto, dentro desse cenário, surgem novas forças políticas e econômicas no mundo. Na Europa, na África, na Ásia. Então, pessoal, tem-se início uma nova fase da globalização mundial. Tem pessoas que falam, né, alguns estudiosos falam, que essa é a quarta fase da globalização mundial, né? E essa quarta fase, essa nova fase da globalização é chamada de multipolaridade econômica, né? Então surgem os blocos econômicos, cada um com novas forças, não é verdade? E cada um com um novo ideal. Mas tem uma ideologia capitalista dominante dentro desse cenário, que é o neoliberalismo. É uma nova ideologia que passa a vigorar dentro desse contexto. Essa ideologia do neoliberalismo, ela começa a ganhar contornos, né? Uma nova roupagem do liberalismo, lá no livro O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, na década de 1940. Porém, é na década de 1990 que ele se torna aí um modelo ideológico hegemônico para as grandes potências globais. Ele foi baseado nas ideias de Milton Friedman e de Ludwig von Mises, né, que retomam as ideias do liberalismo clássico. E aqui eu coloquei algumas das características do neoliberalismo: a privatização de estatais, a não manutenção do estado de bem-estar social, a facilitação de entrada de empresas transnacionais, né, uma economia mais aberta ao capital estrangeiro. Ou seja, tudo isso são características do neoliberalismo. Pessoal, vão surgindo dentro desse contexto novos polos de poder. Na América, por exemplo, o NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, ou seja, um bloco econômico capitaneado pelos Estados Unidos, mas que também tem o Canadá e o México, começa, né, a ser o novo polo de poder dentro da América, né? Na Europa, a gente tem a União Europeia, que é um remanescente lá da Comunidade Econômica Europeia, que se torna aí um grande bloco econômico, que hoje, aliás, hoje é o maior bloco econômico do mundo, né? Tem grandes potências. No início tinha o Reino Unido, a Alemanha e França. O Reino Unido, por conta do Brexit, saiu, né, em janeiro de 2020. Né? Hoje tem 27 países que fazem parte da União Europeia, países ricos, desenvolvidos, muito fortes. A maioria desses países adotaram o euro como moeda oficial, né? Mas, obviamente, né, pessoal, tem alguns países que ainda têm uma certa dificuldade econômica, mas esse bloco é sim muito forte, né? A APEC, pessoal, que é o bloco ali da bacia do Pacífico, que é a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, né, que ainda não é um bloco econômico oficial, mas já age como um bloco econômico, une os países da Ásia, como Japão, China, né, os países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia,
os Estados Unidos, o Canadá, ou seja, países com grande potencial econômico. Tem outros blocos econômicos também, como o Mercosul, o ASEAN, a ANCERTA, a União da África Austral, SEI. Todos esses blocos eles são muito importantes dentro do contexto regional. E o foco de influência é muito importante no contexto regional, né? Então, observem que a polaridade agora não é mais norte-sul ou leste-oeste. A polaridade agora já é dentro dos blocos econômicos. Por isso, essa multipolaridade global. Mas mesmo com essa multipolaridade política e econômica, né, existe uma monopolaridade bélica. Ou seja, os Estados Unidos ainda se mantêm com uma supremacia bélica, com um grande armamento. Chegou um momento em que quase 70% de todo o armamento do mundo estava dentro dos Estados Unidos, não é verdade? A Rússia, apesar de ter um armamento muito forte, muito desenvolvido, ainda assim não conseguia mais se fazer frente aos Estados Unidos, né? Por conta da dissolução da União Soviética, todo o armamento que foi adquirido durante a Guerra Fria, né, ficou ali, né, separado entre os países. Pessoal, em 11 de setembro de 2001, num cenário aí, de aparente tranquilidade bélica do mundo, né, aconteceu um grande atentado terrorista nos Estados Unidos. Pois é, pessoal, 19 pessoas, 19 membros da organização Al-Qaeda, quer dizer, a base, né, uma organização afegã, né, eles sequestraram 4 aviões civis nos Estados Unidos. 2 desses aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, né, que fica em Nova York, grande centro financeiro de Nova York. Um foi lançado contra o Pentágono, né, que é aquela base militar dos Estados Unidos, em Washington, e outro caiu na Casa Branca. Aliás, foi lançado contra a Casa Branca, mas foi interceptado e derrubado antes. Então, pessoal, foi uma enorme tragédia. É considerado o maior atentado terrorista dos nossos tempos modernos, né? Alguns falam até atentado terrorista da história. Essa tragédia provocou a morte de mais de 3.000 pessoas. As imagens foram filmadas em tempo real e foram avassaladoras, né? Aqui a imagem do ataque às Torres Gêmeas, né, no Wall Street, né? E uma coisa bem interessante foi a simbologia dos ataques escolhidos, porque o World Trade Center é o grande centro financeiro de Nova York e do mundo, fica no Wall Street. O Pentágono representa o poderio bélico dos Estados Unidos, ou seja, o maior poder bélico do mundo. E a Casa Branca, a residência do presidente dos Estados Unidos, ou seja, o grande símbolo do poder político mundial, né? O Osama Bin Laden, que liderava a Al-Qaeda na época, assumiu os ataques, né, e se tornou o homem mais perseguido do mundo. Ele vivia no Afeganistão sob a proteção do Talibã. O Talibã era um grupo político, né, teocrático, liderado por Mohammad Omar, ou Mullah Omar, como era conhecido. Ele tinha uma vertente sunita, uma vertente mais radical do grupo islâmico. Os Estados Unidos não deixou barato, não, muito pelo contrário. A reação foi imediata e o presidente dos Estados Unidos, na época, George W. Bush, solicitou ao governo afegão que entregasse o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, mas não foi atendido. Os Estados Unidos, né, procurou parceria com a ONU e com outros países, né? Alguns países como o Canadá, Reino Unido, Austrália, de pronto, né, ajudou os Estados Unidos militarmente, entendeu? E o George Bush fez uma série de medidas que ficou conhecido como doutrina Bush, ou seja, um conjunto de políticas arrojadas e ofensivas que legitimava ataques preventivos, entendeu? A países que eram considerados uma ameaça terrorista global. E foi aí que surgiu o chamado eixo do mal, né? Em outubro, ou seja, apenas um mês depois, menos de um mês depois do ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, dando início à guerra do Afeganistão em busca de Osama Bin Laden. Foi uma guerra bastante rápida, mas estima-se que pelo menos 150 mil pessoas tenham morrido nesse confronto, né?
Algumas pessoas foram presas, foram levadas para a ilha de Guantánamo, né, que é uma base militar dos Estados Unidos em Cuba. Né? Houve muitas denúncias de desrespeito aos direitos humanos. O governo do Talibã foi destituído do poder, foi colocado um novo governo temporário. Pessoal, o Bin Laden ele foi encontrado no Paquistão em maio de 2011. Essa aqui é a casa que estima-se que ele tenha ficado escondido por mais de 7 anos. Ele foi encontrado e morto, né, pela Força Delta dos Estados Unidos. Em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque. Né? A justificativa, aliás, o Iraque era um daqueles países que faziam parte do eixo do mal, né? Aqueles países que teriam potencial terrorista, que financiavam grupos terroristas, que tinham armas de destruição em massa. Né? O líder do país, o Saddam Hussein, era um tremendo ditador, já foi denunciado por genocídio, participou de várias guerras, a guerra do Irã e Iraque na década de 70, a guerra do Golfo. Né? E havia aí suspeitas, inclusive o próprio presidente dos Estados Unidos havia declarado que ele tinha armas de destruição em massa, tanto armas biológicas quanto químicas, que poderiam ameaçar a paz mundial. A invasão foi feita, né? Os Estados Unidos ocupou o Iraque e ficou lá durante muito tempo. Né? E até pouco tempo atrás, os Estados Unidos estavam lá. O último grupo dos Estados Unidos foi tirado em 2017. Né? O líder, né, do Iraque, o Saddam Hussein, ele foi destituído, foi preso, foi condenado à morte, tá? Foi por enforcamento. Né? E o Iraque ficou em total desordem, foi bastante complicado, pessoal. Agora, o mais complicado foi que nenhuma das acusações que foi feita ao Iraque, né, se confirmou. Ou seja, nenhuma arma de destruição foi encontrada. Aí os Estados Unidos mudou o discurso, eles passaram a usar o discurso que a ideia era instituir uma democracia, já que o país não vivia numa democracia, vivia numa ditadura. Né? E a ideia também é acabar com os terroristas na região. Né? Pessoal, a partir de todos esses eventos, o mundo passou, né, por uma série de problemas políticos e econômicos. Os gastos militares dos Estados Unidos passaram a ser astronômicos, passaram a ser exorbitantes. Inclusive, pessoal, esse excesso de gastos militares foi um dos motivos, e há quem diga que foi talvez o principal motivo da crise imobiliária de 2008, que acabou se estendendo para a zona do euro, né? Aqueles países lá dos PIGs que acabaram passando por graves problemas de ordem econômica. Mas isso é assunto para uma próxima aula, né? Eu vou encerrar aqui para a nossa aula não ficar grande demais. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre a nova ordem mundial, tá, pessoal? Ficou um pouquinho compridinha, mas ficou bem legal. Espero que vocês tenham curtido, tá? Espero que tenham lembrado das nossas explicações em sala de aula, beleza? Essa aula vai ter continuação, tá? Nós temos pelo menos só desse capítulo mais 2 aulas e um vídeo só de atividades, beleza? Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima.